Gente, vamos contar uma fofoca? Vamos contar uma fofoca. Fofoca bíblica. São as melhores. Então, vocês conhecem aquela música do... acho que é Regis Danese, né? Aquela música tipo famosa, antiga até, né? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Lembra? Vocês sabem quem era o Zaqueu? Então, a gente ouve a música, né? Quem não conhece sobre Bíblia, quem não sabe quem era o Zaqueu não era gente boa, não. Sinto dizer pra vocês, virou tema de música, todo mundo fala como Zaqueu, mas Zaqueu não era gente boa não, gente. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Vocês sabem quem eram os cobradores de impostos? Na época de Jesus, Israel estava dominada por Roma, né? E Roma cobrava aqueles impostos super altos, tipo o nosso governo aqui. Abafa, que eu não quero ser cancelada. Então, aqueles impostos absurdos que ninguém consegue pagar, que todo mundo sofre para pagar, e quem não pagasse era preso por aqueles centuriões romanos, né, aqueles soldados e tal. E lá a prisão não era brincadeirinha, não tinha esse lance de, como é que é? Saidinha, né? Não tinha esse lance de auxílio preso, não tinha. Enquanto você não pagasse, você não era solto. E se você não podia sair para trabalhar, como é que você ia pagar, né? Se não tivesse uma boa alma da sua família, dos seus amigos para ir lá e pagar sua dívida, você ficava preso lá até morrer. Então, Zaqueu era um dos cobradores de impostos. Quem eram os cobradores de impostos? Eram pessoas que tinham facilidade com matemática, com contabilidade de antigamente, né? Que calculavam quanto você devia de imposto a Roma, de acordo com a sua profissão, de acordo com onde você morava, de acordo com o que você tinha. Então, os cobradores de impostos eram essas pessoas. Só que os cobradores de impostos não eram romanos. Não. Eles eram de Israel. Ou seja, eles eram judeus também, na maioria das vezes. E eles eram tidos pela população dos judeus, né, do pessoal de Israel e tal, eles eram tidos como traidores. Por quê? Eles estavam trabalhando para Roma contra o povo da sua própria nação. E Zaqueu era um chefe dos cobradores romanos. Então você imagina, Zaqueu como um chefe dos cobradores romanos. Esses homens, muitas vezes, eles cobravam a mais nos impostos para eles tirarem deles por fora também, né? Que eles não são bobos nem nada. Eles tinham salários muito bons, pagos por Roma, para cobrar os impostos dos israelenses, né? Dos judeus e tal. E eles ainda cobravam um pouquinho a mais para tirar, né? Que a famosa corrupção que a gente conhece bem aqui. Era isso. Esse era Zaqueu. Ele era um homem muito rico, porque como cobrador de imposto, ele já recebia um bom salário de Roma e ele ainda fazia, né? Esse era o Zaqueu da música. Como Zaqueu. Só que um belo dia, Zaqueu era um sujeito baixinho, era um tampinha. Ele não era alto, ele era bem abaixo da média das pessoas da época. E ele ficou sabendo que Jesus ia a Jericó, que era a cidade onde ele morava. E ele ficou muito curioso, muito curioso. Quero saber quem é esse Jesus, todo mundo fala dele. Todo mundo fala dele, eu quero ver ele. Quero ver como é que é esse homem. Só que ele era baixinho. Então o que ele fez? Eu vou subir naquela árvore ali, que eu sei que ele vai passar aqui embaixo, que aqui embaixo é a rua principal. Então eu vou subir ali naquela árvore, eu vou ficar ali olhando
dali de cima? A hora que ele passar eu vou conseguir ver, né? Porque a multidão é todo mundo maior que eu não vou conseguir ver se eu estiver no meio da multidão. Então eu subir na árvore. Por isso, como Zaqueu, quero subir o mais alto. Aí ele subiu numa figueira nessa rua principal onde Jesus ia passar, né? Nessa estrada principal. A multidão se reuniu, ele lá em cima da figueira, beleza. Jesus veio passando no meio da multidão. De repente, Jesus olha para o alto e vê Zaqueu lá em cima da árvore. E Jesus, que sabia de tudo, né? Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Olhou para o alto e falou: Zaqueu, desce daí agora. Zaqueu ficou intrigado, né? Como que esse homem sabe quem eu sou? Ele realmente é quem as pessoas dizem que ele é, né? Poderoso, porque ele sabe. Como é que ele sabe meu nome? Zaqueu desceu correndo, feliz da vida. Aquilo encheu o coração de Zaqueu. E quando Zaqueu desceu, Jesus falou para ele: apronte-se, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Eu vou ceiar com você e eu vou me hospedar na sua casa. E Jesus foi à casa de Zaqueu. Zaqueu deu um banquete para Jesus, o recebeu com todas as honras. Um pecador, um corrupto provavelmente, uma pessoa que tirava vantagem das outras pessoas da própria nação. Mas Jesus tinha esse poder, né, de tocar o coração das pessoas. E Zaqueu devia ser aquele cara que aproveita as oportunidades, mas não tem um coração mau. Só que as oportunidades o levaram a fazer coisas que não eram apreciadas pela população, pelas pessoas da região, né, que conheciam ele, que sofriam com a cobrança de impostos de Roma. Então, que todo mundo ficou pensando: nossa, como que Jesus vai se hospedar na casa de um pecador tão imundo, que oprime os mais pobres, né? Que cobra impostos em nome de Roma, que nos oprime, que ajuda Roma a nos oprimir, o próprio povo dele. Como que Jesus vai se hospedar na casa de um homem desse? Olha que absurdo! Jesus não deve ser tão santo assim. É isso que as pessoas pensaram. A população, os fariseus da época, né, que eram os homens da religião, né, os judeus respeitáveis da época, começaram a espalhar mal de Jesus, porque foi se hospedar na casa do pecador Zaqueu, né, o cobrador de impostos. Era tido como o traidor da pátria. E Jesus foi para a casa dele. Chegando na casa de Zaqueu, Zaqueu se arrependeu de todo o mal que ele poderia ter feito a outras pessoas com a cobrança de impostos, às vezes abusiva, e falou para Jesus: eu vou dar metade de tudo que eu tenho, metade da minha fortuna para os pobres, e se eu fiz mal a alguém, se eu cobrei a mais de alguém na cobrança de impostos, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque Zaqueu entendeu, Zaqueu recebeu Jesus com o coração aberto. E essa é a fofoca de hoje, né? Às vezes a gente ouve as músicas gospel, a gente ouve as músicas cristãs, né? E a gente não sabe a história por lado daquelas músicas. Então, algumas vezes eu vou trazer para vocês aqui a fofoca da música gospel, a fofoca da Bíblia. A fofoca bíblica é uma maravilha. Adoro uma fofoca bíblica, gente. Vou trazer para vocês de vez em quando, tá bem? Gostou? Segue aqui o nosso canal para receber mais fofoca.